Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Provérbios, capítulo 21, versículo 30 e 31. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Não há ninguém na face da terra que tenha sabedoria, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Bendito é o Deus, nosso Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que é conosco, que é com quem o busca, quem tem o temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria. E é muito bom buscar a Deus todos os dias e louvar ao Senhor pelas nossas vidas, tendo gratidão por estarmos aqui. Nem todos os dias são dias agradáveis na vida das pessoas, mas sabemos que os planos de Deus não são frustrados. Então, quando você estava no ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe, Deus já tinha traçado um plano para você. Então, quando você põe sua confiança inteira no Senhor, no Criador dos céus e da terra, você está dando legalidade para que o melhor aconteça em sua vida. Nunca deprecie a própria pessoa, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então, quando uma pessoa ela se deprecia, ela não se valoriza, ela está dizendo que Deus fez errado. E não é bem assim, e não é assim. Deus fez seus filhos para vencerem na vida. Não há plano de homem, plano algum que se realize sem a permissão de Deus. Às vezes uma pessoa má, uma pessoa de má coração, uma pessoa que é perversa, ela prospera na área financeira, porque ela faz coisas que não deveria e acaba prosperando. E às vezes faz até as coisas certas no trabalho, mas às vezes é perversa com outras pessoas. Mas os planos de Deus não são frustrados. E essa pessoa às vezes tem planos e ela pensa que vai concluir e ela não vai concluir. Às vezes as pessoas ficam com medo da perversidade que está no mundo, porque infelizmente tem muita perversidade. E temos que orar pedindo livramento a Deus. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Porque é tão importante a gente agradar a Deus. Porque é tão importante a gente buscar o amor do Senhor todos os dias e fazer o que é certo, o que agrada a Ele. Porque é tão importante você amar a Deus sobre todas as coisas e se amar para você amar seu próximo. Porque ama teu próximo como a ti mesmo. Se uma pessoa ela não tem um amor, não tem generosidade com ela, se ela não se aprecia, ela não vai apreciar a vida do outro. Se ela tem raiva dela, porque ela fez coisas que ela não gostaria e ela se arrepende, ela não vai gostar do outro, porque ela vai ter mágoas das pessoas, ela vai colocar a culpa nos outros, ela vai sempre colocar que ela só fez coisas erradas na vida dela. Mas devemos entender que temos uma vida com proteção ao lado do nosso Pai, com proteção, perdão para os nossos pecados, porque somos pecadores, mas temos um Pai que é misericordioso e muito bondoso para com as nossas vidas. Imagina um pai normal, um pai de carne e osso, e uma mãe.
O que é que eles querem? O melhor para os seus filhos. Imagine Deus, que é dono de todo o universo, dono do ouro, da prata. O que é para Deus fazer um filho dele prosperar, uma filha dele prosperar? Os planos de Deus ninguém frustra. Ninguém pode opor-se em lugar algum. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Então Ele é soberano em tudo que jamais imaginamos. Deus é soberano. Deus ele é grandioso demais para que o homem entenda a sabedoria de Deus, a plenitude de Deus. Não chegaremos a essa plenitude, porque é dele. Tudo para ele, tudo por ele e tudo é dele. Somos filhos e filhas amadas do Senhor. Então, comece a se gostar, você comece a agradar a Deus. Porque Deus vai te fazer vencedor e vencedora. Deus não cria os filhos dele para serem pisados, para serem humilhados, massacrados a vida inteira. Quantas vezes aquele povo lá dos israelitas sofreram humilhações, sofreram em cativeiros, porque eles eram escravos do faraó. Mas o que Deus fez? Deus libertou aquele povo e fez grandes milagres para que todos vissem os milagres de Deus. Hoje temos milagres também, e aquele faraó, ele foi para a guerra. Olha como diz em Provérbios: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Pois voltamos à história de Moisés e aquele povo. Imagine, o faraó pegou seus carros de guerra, pegou aquele grande exército que ele tinha, e quem ficou no caminho? Quem morreu? Faraó. Quem ia imaginar que aquele povo, um povo que era um povo desarmado, não tinha armas, não tinha carros de guerra, não tinha como fugir, e ainda com aquele mar todo pela frente. Por que eu estou repetindo a história do mar, que ontem eu falei novamente? Eu já falei na outra oração. Por que eu estou falando? Para você ver que o nosso Pai é o Deus do impossível, o Deus do que a gente não imagina. E Ele é o mesmo. Imagina um mar se abrir para um povo todo passar, uma multidão passar, e depois, quando aquele homem todo poderoso na terra, que ele se achava dono de tudo, que ele achava que ele ia acabar com os israelitas, porque os israelitas, eles aos nossos olhos, aos olhos deles, aos olhos humanos, não tinha como aquele povo escapar, nenhum deles. Iriam morrer todos. Imagine o medo daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças. Imagine o terror que aquele povo passou, olhando para o mar e vendo o faraó se aproximando. E no final, o faraó pensou que iria cantar o hino da vitória e acabou morrendo, porque ele fez tanto contra o povo, ele maltratou tanto o povo, e ele não teve o temor do Senhor, e no momento oportuno ele perdeu a vida junto com todo o exército. Qual foi o homem que livrou aquele faraó? Nenhum dos que estavam com ele puderam se salvar ou salvar o seu senhor, que era o faraó. Assim, na vida da gente, às vezes a gente olha para uma situação e parece assim, tudo está acabado, não tem mais jeito. E Deus vem e opera o grande milagre, porque lá na frente você tem o testemunho para dar que Deus transformou uma situação que aos olhos humanos era impossível. Uma pessoa que está com depressão ou estava passando por depressão, ela nunca acha que a vida dela vai ser normal novamente.
Mas Deus, ele tira a pessoa do fundo do poço, porque uma depressão, ela leva uma pessoa a uma tristeza tão grande, tão avassaladora, que a pessoa olha para todos os lados e ela não enxerga saída. Não tem saída, ela pensa. Ela pensa que é o fim, porque conviver com a angústia, com a tristeza, é muito difícil. Não é fácil, porque uma pessoa não pode dizer, olha, tristeza, fica ali um pouco, que eu estou de folga. Não, ela não pode deixar aquilo para depois, porque está dentro dela. Mas o milagre, Deus opera. Por que Deus opera? Cura as pessoas de depressão, cura de câncer, cura da dor, da decepção, dos traumas. Quantas pessoas com traumas, com medo de casar novamente por causa de traumas no casamento, medo às vezes de sair de casa porque já sofreram um assalto. Outras não sofreram assalto, mas elas têm medo porque passam por síndrome do pânico e acham que nunca mais vai poder atravessar uma rua só, acha que nunca mais vai poder sair sozinho, sozinha, porque pensa que vai morrer, fica passando mal. Mas Deus, ninguém frustra os planos de Deus na tua vida. Põe isso na tua cabeça. Pensa, medita sobre essa palavra. Os planos de Deus, ninguém frustra. Não há oposição para Deus, nem enfermidade que possa, com o poder de Deus, porque Deus é maior do que toda e qualquer enfermidade. Deus é maior do que toda e qualquer desavença em um casamento, em um lar, em uma família. Deus, ele cura todas as feridas internas, as feridas externas. Quantas pessoas já tiveram uma ferida e ela não cicatrizava no corpo, eu estou falando por fora, superficial, e a ferida não cicatrizava por causa de um diabetes, por causa de algum problema, e a ferida não cicatrizava. E as pessoas começam a orar e Deus opera um milagre e aquela ferida fecha e a pessoa fala, nossa, foi Deus. E Deus, ele vence toda e qualquer batalha que um ser humano esteja enfrentando, porque ai daqueles que enfrentam suas batalhas sozinho. Ele pensa que ele vai vencer. Ele prepara, como diz na palavra do Senhor, em Provérbios, no versículo 31 do capítulo 21. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. A maioria das coisas que acontecem em nossas vidas vem da parte de Deus, vem do mundo espiritual. O inimigo das nossas almas, ele não quer que as famílias cresçam, ele quer colocar dúvidas, ele quer colocar medo, ele quer aterrorizar as pessoas para que as pessoas imaginem que a vida já acabou e que é um derrotado, uma derrotada. Derrotado é o inimigo das nossas almas. Porque quando você coloca Deus à frente e pergunta para ele, Senhor, eu posso fazer isso, ele te dá a resposta muito clara. Isso eu tenho certeza, porque eu tenho as respostas de Deus. Deus fala com todos nós. O Espírito Santo, ele nos prepara para as situações. Tem situações que aparecem que é como aquele mar imenso na frente. Aí você fala, como que eu vou conseguir passar? Às vezes é um mar de angústia que aparece de repente através de um problema grande. E você olha assim e fala, e agora? Aí Deus fala, o que é impossível para mim? Então espera que eu vou te dar a solução. E Deus faz o mar se abrir e Deus faz a angústia desaparecer. Deus vem com um novo horizonte, ele aparece com um arco-íris lindo, maravilhoso, colorido à sua frente, à nossa frente, e a gente vê vida depois de tantos problemas, depois de tanto, às vezes, choro, angústia, porque é isso que uma pessoa que está com depressão passa. Uma dor física
que limita a pessoa e a pessoa não pode trabalhar. Às vezes a pessoa quer cuidar dos seus afazeres, não pode. Ela fica afastada do serviço e às vezes ela fica dentro de casa e ela não pode fazer o que ela precisa fazer. E são essas coisas que eu venho apresentar para Deus. Pai, és o Deus do impossível. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor, a ti, Senhor. Então vem, Senhor. Não há enfermidade que se oponha à tua vontade. É o Senhor que cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem salva. Traz de volta, Pai, a liberdade àqueles que estão cegados pelo inimigo. Corta todo o laço, Pai, de todas as pessoas que estão passando por falsa enfermidade e por cegueira espiritual, Pai, em nome de Jesus. Tem coisas, Senhor, que o Senhor sabe, que o homem trabalha e ele vai e vence com o suor do seu trabalho, mas é com a sua proteção, porque sem a sua proteção o homem não sobrevive aos ataques espirituais, Pai. Nós sabemos que temos o livramento diariamente em nossas vidas, que temos a proteção, a tua proteção. Dai vitória para o teu povo sofrido, Pai. Abre os caminhos, dai-nos sabedoria e entendimento e dai-nos paciência, Senhor, para esperar pelo teu tempo, porque o teu tempo e a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Cura, Senhor, os feridos da alma, do corpo, do espírito e dai vitória, Senhor, porque nós sozinhos não conseguimos dar um passo. Contigo voamos alto como águia, o Senhor renova as nossas forças, renova todo aquele que está cansado, renova as forças do angustiado, faz cair por terra toda angústia, faz a transformação na vida das pessoas, na vida financeira, dá vitória para o teu povo, porque a nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esperamos em ti, Pai, porque grande és tu, poderoso és tu, bondoso és tu, grandioso Deus e Pai. Vem em nosso socorro. Abre, Senhor, os nossos caminhos, abre as portas que ninguém fecha e dai vitória para o teu povo, Pai, em nome de Jesus. E tira, Senhor, tudo que não é teu das nossas vidas. Todos os nossos maus costumes, coloca bons pensamentos em nossas mentes. Dai-nos o amor, o fruto do Espírito Santo. Dai-nos a alegria, alegra o teu povo, Pai. Vem com boas novas. Dai a paz que excede todo o entendimento para esperar o teu tempo, o tempo certo. Dai-nos o domínio próprio, a bondade, Senhor, para que aquilo que o Senhor faz por nós, que nos capacita, Senhor, para darmos o melhor para o nosso próximo, para as nossas famílias, para as pessoas, até aquelas que nos fizeram mal, Pai. Nos ensina, Pai, a te agradar em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, dá vitória para o teu povo. Amém. Glórias a Deus.